Olá! Eu e minha família adorávamos frequentar um pequeno restaurante em determinada avenida. Ele começou simples, com os próprios donos na cozinha e atendendo às mesas. A comida era deliciosa, o ambiente aconchegante e o sucesso foi inevitável. De uma portinha eles cresceram, viraram um grande restaurante, sempre cheio e se tornou famoso na cidade. Até abriram uma unidade no shopping. Mas aí um dia, chegando lá, a porta estava fechada, sem aviso, sem explicação. Por que isso aconteceu? Parecia estar indo tão bem, estava em pleno crescimento. No vídeo de hoje, você vai descobrir como o crescimento rápido pode quebrar um negócio, mesmo quando tudo parece perfeito. Crescer e se manter no mercado é o objetivo de qualquer negócio, mas sem organização, o crescimento pode ser o início de problemas sérios. Quando falamos de um crescimento desorganizado, estamos falando de três pilares críticos dentro de um negócio: custos e despesas, processos e pessoas. Então vamos entender por que eles são críticos. Começamos pelos custos e despesas. Imagine um restaurante que mencionei no início do vídeo que teve um aumento significativo das vendas. Isso é bom, não é? Sim, claro. Mas junto com as vendas, também vieram novos gastos, contratações, ampliação do espaço, novos equipamentos e tudo mais que o crescimento traz consigo. Se esses gastos não forem controlados, eles podem crescer mais rápido do que as receitas. E o resultado? Um caixa apertado, margem de lucro reduzidas, e mesmo com o restaurante cheio, ele pode não conseguir se sustentar. Para deixar isso mais claro, vamos visualizar os números desse restaurante em um formato sintético de DRE gerencial. Vamos dizer que esse restaurante, antes do aumento nas vendas, tinha receita bruta de R$100 mil, custos operacionais de 60 mil, que equivalia a 60% da receita bruta, despesas gerais e administrativas de 20 mil, que representavam 20% da receita bruta, e um lucro líquido também de 20 mil, representando uma lucratividade líquida de 20%. Então agora vamos analisar o que aconteceu com o crescimento, que além de possibilitar um aumento de 30% nas vendas, também trouxe junto o aumento de 25% em seus custos e 23% de aumento nas despesas gerais. Então agora, com o aumento de 30% nas vendas, o cenário muda. A receita bruta passa a ser de 130 mil reais. Os custos operacionais passam a ser de 80 mil reais, ou seja, aumentaram 25%, passando de 60% para 62% da receita bruta. As despesas gerais e administrativas são de 26 mil reais. Também aumentaram em mais de 23%, mas continuam representando 20% da receita bruta de vendas. O lucro líquido agora é de 24 mil reais. À primeira vista, o lucro parece ter aumentado de 20 mil para 24 mil, mas vamos olhar mais de perto. Vemos que a margem de lucro, que antes era de 20%, agora é de apenas 18%. Isso acontece porque os custos e despesas cresceram quase na mesma proporção das receitas. Agora imagine que se surgir um imprevisto, como aumento nos preços dos fornecedores, alta no aluguel ou queda no fluxo de clientes, com margens tão justas, o restaurante simplesmente não terá espaço para absorver o impacto. Então você percebe o problema? Crescer não é só vender. É preciso estruturar os custos para que eles cresçam de forma controlada e sempre abaixo das receitas. Caso contrário, mesmo com um restaurante cheio, o dinheiro pode desaparecer. Agora vamos pensar nos processos. Quando o volume de clientes aumentou, os processos que antes eram simples e efetuados na sua maioria pelos empreendedores começou a falhar. Pedidos que antes chegavam à mesa em até 10 minutos passaram a demorar quase 40 minutos. Além disso, erros de atendimento e preparo de pedidos se tornaram frequentes, mesmo com o aumento do número de colaboradores. E o que acontece com a experiência do cliente? O que antes era um diferencial do restaurante virou motivo de reclamação constante. Sem processos bem estruturados, documentados e com colaboradores treinados, o crescimento só multiplica os problemas. Agora, vamos ao terceiro pilar: pessoas. Crescer significa contratar mais funcionários, mas isso também traz desafios. Se você contrata rápido demais, pode acabar com uma equipe sem treinamento adequado ou desalinhado com os valores da empresa. E mesmo os colaboradores mais antigos podem se sentir sobrecarregados ou perdidos em meio a tantas mudanças. Sem uma liderança sólida e estratégias claras, manter a equipe unida e produtiva se torna uma tarefa quase impossível. Isso pode gerar conflitos internos, aumento da rotatividade de funcionários e queda na qualidade do trabalho. Quando esses três pilares estão desalinhados, o crescimento, que deveria ser o sonho de qualquer empreendedor, pode se transformar no caminho direto para a falência. Então, agora que você viu como o crescimento desorganizado pode quebrar o negócio, vamos à pergunta mais importante: como evitar que isso aconteça?
A resposta está em 4 ações fundamentais: planejamento, controle e acompanhamento financeiro, processos bem definidos e uma equipe preparada. O planejamento deveria ser o ponto de partida para tudo nos negócios, mas sempre é assim que acontece. Muitas vezes os empreendedores e gestores acabam tomando decisões no impulso, sem medir as consequências ou sem uma direção clara. E quando falamos em crescimento, o planejamento é ainda mais vital para garantir que o crescimento seja sustentável. Por isso, antes de pensar em crescer e expandir o negócio, é necessário ter um plano claro e bem desenvolvido. As respostas para perguntas como: em quantos por cento quero aumentar o faturamento? Como posso acompanhar esse aumento? Em quanto tempo consigo aumentar o faturamento de maneira sustentável? Qual será o investimento necessário para atingir esse faturamento? Trarão mais consciência do que é necessário fazer. E o mais importante, se vale a pena ou não a expansão. Planejar também significa definir metas realistas. Não adianta querer crescer 50% em 3 meses se o mercado só comporta um aumento de 10%, ou se o negócio não tem capacidade operacional para suportar tal demanda. Por isso, como disse nesse vídeo do canal sobre planejamento, as metas SMART é uma ótima ferramenta de planejamento. Ter um planejamento é importante, mas ele não serve de nada se você não controlar os números do negócio de perto. Aqui entram ferramentas como DRE gerencial, relatórios de fluxo de caixa e indicadores financeiros. Por exemplo, um erro comum nos negócios em crescimento é não acompanhar de perto a margem de contribuição. Esse indicador demonstra o quanto a operação está deixando no caixa para cobrir os gastos fixos e gerar lucro. Sem acompanhar esse indicador, muitos empreendedores podem se iludir com o aumento das vendas, sem perceber que os custos estão corroendo seus ganhos. Veja o que aconteceu com o restaurante do nosso estudo. Antes do crescimento, a margem de contribuição era de 40%. Com o crescimento, a margem de contribuição caiu para 38%. À primeira vista, o crescimento parece bom. Afinal, a margem de contribuição subiu de 40 mil para 50 mil. Porém, em termos percentuais, o negócio está gerando menos dinheiro proporcionalmente às receitas. Ou seja, está sobrando menos dinheiro para pagar os gastos fixos e gerar lucro. Sem um controle financeiro sólido, é muito comum você achar que está ganhando dinheiro, mas quando na realidade o negócio pode estar estagnado ou até perdendo. Por isso, acompanhar de perto os gastos, analisar indicadores e implantar controles financeiros no dia a dia faz a diferença entre um crescimento sustentável e um crescimento desorganizado. Se você precisa de ajuda para organizar os controles financeiros nos negócios, confira o treinamento online Controles Financeiros para Empresas, que vai te guiar passo a passo para implantá-los nos negócios. Para saber mais, acesse o link na descrição do vídeo. Agora vamos entender como processos claros e bem definidos contribuem com o crescimento sustentável dos negócios. Quando o negócio começa pequeno, os processos muitas vezes são informais. O próprio empreendedor resolve quase tudo e a equipe é reduzida, e as coisas funcionam. Mas quando o volume de trabalho aumenta, a falta de processos bem estruturados se transforma em um grande problema. Imagine o caso do nosso restaurante, onde os pedidos dos clientes eram anotados no papel e entregues à cozinha manualmente. Os pratos eram preparados caprichosamente, porque foi o próprio empreendedor que desenvolveu a receita. Ele sabia de tudo de cabeça. Com o aumento da demanda, esse método começou a causar confusões, pedidos errados, atrasos, pratos que saíram sem padrões e sem o mesmo capricho. Tudo isso porque não havia um processo formalizado explicando, passo a passo, como preparar os pratos para garantir sempre o mesmo padrão de qualidade. Por isso, é necessário estruturar todos os processos, deixando-os claros para todos os envolvidos, determinando todo o passo a passo para cada atividade e ainda, se for viável, automatize o que for possível. Isso evita erros, reduz falhas na comunicação entre as áreas do restaurante e garante que o trabalho seja feito de maneira consistente. Além disso, documente tudo, desde o fluxo de trabalho até os padrões de qualidade e confecção dos pratos. Isso garante que todos saibam exatamente o que fazer e como fazer, mesmo em dias de movimento intenso. Mas os processos claros só funcionam de verdade se você tiver uma equipe bem treinada para segui-los. No caso do restaurante, os novos garçons precisam ser treinados não apenas para atender as mesas, mas também para manter o padrão de atendimento que os clientes já esperam. Isso envolve saber lidar com diferentes situações, oferecer um atendimento ágil e cordial e transmitir a mesma experiência que conquistou os clientes. O mesmo se aplica à cozinha, onde a equipe também precisa ser treinada para produzir os pratos com o mesmo padrão de qualidade, apresentação e sabor. Qualquer falha no atendimento ou na preparação dos pratos pode frustrar o cliente. E um cliente insatisfeito não apenas deixa de voltar, mas compartilha críticas negativas que prejudicam o negócio. E não se esqueça dos colaboradores antigos.
o crescimento pode gerar sobrecarga para eles. Então mantenha uma comunicação aberta, distribua responsabilidades de forma equilibrada e, se necessário, invista em treinamentos para que toda a equipe cresça junto com o negócio. Lembre-se, treinamento não é gasto, é investimento no sucesso do negócio. Quando sua equipe cresce com você, alinhada aos processos e à visão da empresa, o crescimento é muito mais sustentável. Você viu que para crescer de maneira sustentável, é fundamental a combinação de um planejamento bem estruturado, controle e acompanhamento financeiro, processos bem definidos e uma equipe preparada. Com esses pilares alinhados, é possível não apenas crescer, mas construir um negócio sólido, capaz de superar desafios e aproveitar oportunidades. Por isso, antes de buscar o crescimento, faça uma revisão completa dos principais pilares do seu negócio e ajuste o que for necessário. Os pequenos problemas de hoje podem se transformar em grandes desafios no futuro, se não forem corrigidos a tempo. Agora que você já sabe como evitar que o crescimento desorganizado prejudique o sucesso dos negócios, é hora de dar o próximo passo. E para isso, é importante que você saiba que o grande sabotador de um negócio pode ser o próprio empreendedor. É isso que te mostro nesse vídeo que está aparecendo na tela e digo como evitar que isso aconteça. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo.